Iniciamos hoje, dia 17/4, uma série de lives aqui no canal Ordenadamente. E é com grande satisfação que eu vou conversar hoje com o Dr. Marcos Lago. O Dr. Marcos Lago é psiquiatra, oftalmologista e neurocientista. Mas o currículo profissional desse cara não foi o que me atraiu para convidá-lo. O Marcos foi uma das inspirações para a criação do meu canal no YouTube. E ele tem um canal no YouTube também chamado Cerebrando a Vida. Não é celebrando, é cerebrando a vida. E lá ele fala de assuntos diversos, abrangendo questões científicas relacionadas ou não com a medicina, e também com o lado espiritual do ser humano. Com vídeos curtos e de maneira responsável, ele passa suas mensagens sem esperar algo em troca, e com um objetivo em mente: ajudar verdadeiramente. Marcos, estamos ao vivo, meu amigo. Fala, João. Ah, show de bola aí, ó. Vamos lá, então. Obrigado pelo convite, pelas palavras. Legal, Marcos. Vamos lá, então, meu querido. Vamos iniciar a nossa conversa. Como que você se organiza? Como você organiza seu tempo para gravar os vídeos? Você grava normalmente uma vez por semana, né? Eu já gravei 2 vezes por semana. Eu não tenho um método específico, né? Eu não faço script, eu não tenho uma programação específica, roteirizada, vamos chamar assim. Normalmente, eu tenho um processo de vida, né, o meu dia. O meu dia, eu sou um indivíduo que reage muito bem à luz solar, então eu acordo mais ou menos 1 hora antes do sol nascer, e eu vou dormir mais ou menos 1 ou 2 horas depois que o sol se põe. Então, eu tenho uma noite muito longa, tá? E essa noite eu aproveito para dormir. Então, por as energias. A limpeza cerebral é feita durante o sono, e mais, soluções e resoluções de problemas, a maioria é feita dormindo, tá? A gente às vezes acha que resolve problema acordado, é muito raro você ter essa capacidade. Normalmente, a gente vai fazer essas atividades de soluções e resoluções dormindo, tá? Até uma coisa que até o próprio Dr. Celso falava isso quando eu era criança, né? E a turma continua dizendo até hoje em nome dele. Os sonos, os sonhos e as programações. Você já deve ter ouvido esses termos, né? Então eu aproveito muito o meu sono. Aí o que acontece? Eu acordo lá 4, 5, 6 horas da manhã, né? Na verdade, 6 é raríssimo. Normalmente é 5 e alguma coisa. E aí aparece uma ideia na cabeça. Essas ideias aparecem. E aí eu vou elaborando mentalmente, ou às vezes eu vou em busca de algum vídeo do YouTube mesmo, porque são muito instrutivos, eu me instruo muito com o YouTube hoje em dia. E vou elaborando aquela ideia. Aí às 6 da manhã eu começo a fazer ginástica, faço até às 7. Aí tomo banho, as ideias vão... E o vídeo vai aparecendo na minha cabeça. Aí eu vou para o consultório de oftalmologia de segundas e quartas, que é normalmente quando eu gravo. Eu gosto de gravar lá na minha sala de oftalmo. Eu chego lá, a primeira coisa que eu faço, eu abro o computador, ligo o gravador e o vídeo vem, tá? Então, às vezes são vídeos que são mais técnicos, eu entendo que o processo é meu, né? Como se eu estivesse dando uma aula, vamos chamar assim, às vezes de oftalmo, uma explicação qualquer mais básica ou específica. Mas tem alguns vídeos de maior sensibilidade, de maior profundidade, como você mesmo falou, e esses vídeos eu tenho uma sensação bastante interessante, que parece que algo fala através de mim, tá? Eu tenho essa sensação de que não sou... E até depois eu assisto 5, 6, 10 vezes, às vezes, um vídeo meu mesmo, e eu falo, mas quem é esse cara aí que está falando? É muito interessante essa sensação. Canalizou, né? É como um canal mesmo, como se ligasse um canal qualquer e eu sintonizasse aquilo. Claro, dentro de coisas que eu conheço, mas eu acho muito interessante, às vezes, como sai o encadeamento sem que eu tivesse feito aquele encadeamento braçalmente, entendeu? Sentar, escrever um texto, isso liga naquilo, o outro liga no outro. É uma coisa muito inconsciente, muito natural e automática, e o que me agrada bastante também, né?
E esse foi um dos principais fatores que me atraíram ali para o seu canal. A naturalidade com que você fala nos vídeos. E também falar o que pensa, né? Falar o que pensa de uma forma cuidadosa, né? Sem agredir ninguém com as palavras, né? Mas quando necessário, dar aquele cutucãozinho, né? De uma maneira bem amena, né? Legal. Sim, eu acho que sim. Primeiro, você coloca intenção. Às vezes a gente consegue colocar intenção na nossa vida, né? Ou intenção nas nossas ações. E se você tem uma intenção que está ligada a um propósito maior, uma coisa de engrandecimento, melhoria do mundo, do meio que você participa, se você deixar essa intenção dentro, o vídeo sai mais educadinho. Claro que de vez em quando dá umas pauladas, né? Tá vendo que hoje eu pus um azul royal para falar com você, de propósito. A cor de São Miguel Arcanjo, né? Legal. Que é o cara que vem com a espada. Ele não é um anjo bonzinho que vai te passar a mãozinha na cabeça, falar, olha, filhinho, está tudo bem. São Miguel Arcanjo vai vir para te dar pancada às vezes. E é um sujeito que me agrada o pensamento. Então eu acho que eu funciono um pouquinho desse jeito, sabe? Legal. Agora você tinha falado da sua rotina, né? Você mudou muito a sua rotina nessa pandemia ou manteve a mesma rotina? Como é que ficou isso para ti? Eu tive o ano passado, profissionalmente foi ruim, porque no início a clínica de oftalmologia fechou, né? Então eu fiquei 2 meses sem poder atender, sem poder trabalhar, fiquei em casa. E a outra parte de psiquiatria, o que eu mais faço hoje é terapia hormonal, né? Para redução dos problemas de envelhecimento. Então, os pacientes não podiam colher exames de sangue, que a base desse trabalho é dosagens sanguíneas de substâncias. Então, meu querido, foi muito difícil o ano passado, né? Ficar em casa muito tempo, com pouquíssima atividade, né? Mas o meu horário, eu reajo ao sol, né? Então, eu dormia na mesma hora, acordava na mesma hora, fazia meus exercícios. Aliás, passei a fazer 3 horas de ginástica por dia, ao invés de 1, né? Porque não tinha muito o que fazer. Então, aumentei a quantidade de exercícios. Né? Mas foi bastante difícil. Principalmente porque eu dependo do meu trabalho para viver, né? Não tenho salário. Aqui, tem gente que tem salário, que chega em casa. Eu não tenho, eu tenho que buscar lá fora. Tem que ir atrás, né? Legal. Marcos, então, já que a nossa live de hoje é filosofando com o Marcos Lago, né? Eu vou começar agora algumas perguntas filosóficas para a gente debater, né? Da maneira mais natural possível, tá? E a primeira pergunta que eu tenho diz respeito à pandemia e diz respeito ao que a gente faz no YouTube, né? As pessoas hoje têm a necessidade, né, de expressar os seus diversos pontos de vista, suas diversas opiniões sobre os assuntos que a gente tem por aí. E eu falo isso por mim também, né? Eu criei o canal por essa vontade de passar para as pessoas o que eu penso, né? E eu queria saber o que você acha. Você acha que os pontos de vista, os variados pontos de vista que a gente tem das mais diversas pessoas, eles mudam a realidade ou não? Essa pergunta é legal, né? Tem várias maneiras de falar disso. Vamos falar primeiro de uma parte bem fácil de entender. A maioria das pessoas tem uma capacidade cognitiva, quer dizer, de compreensão do que está acontecendo através de mecanismos cerebrais, que é na média, chamada média, né? Então, a pessoa que tem uma cognição média, ela vai fazer uma compreensão média e vai dar uma opinião média. Uma outra palavra que a gente usa para média é medíocre. E para a gente entender um pouquinho, que é um pouquinho pejorativo, né? Medíocre. É medíocre, não é ruim, mas não é também fantástico, né? Então você vai ter 70% da população com essa capacidade cognitiva média.
E aí você vai ler essas coisas, né? Enfim, às vezes um pouco de bobagem, um pouco de um medo exacerbado, uma coisa, às vezes irresponsável, porque a pessoa não percebendo que ela não está entendendo, mas ela tem a possibilidade de se manifestar, ela às vezes assusta alguém que não precisava ser assustado, porque ela foi irresponsável ou descuidada no comentário. Tá? Então eu acho que nesse sentido pode até ter alguma modificação. Quando os indivíduos vão dar opinião com mais propriedade, pessoas que sabem mais, estudam mais ou que têm mais capacidade, a opinião é boa, mas como a média é média, às vezes não entende, né, que aquela opinião é boa e acha às vezes esquisita. Então, no dia a dia... Perdão? Nem para ouvir, né? Não consegue, não cabe. Você lembra o cara tá com a xícara cheia, você continua pondo chá, transborda. Então precisa ter um recipiente maior para caber mais coisa dentro. Quando vem muita informação, às vezes não cabe, o cara não fica com aquilo. Agora, uma boa pegadinha disso que você está falando é se a gente voltar lá para o Einstein, começo do século XX, e a turma toda da física quântica, né? A física quântica hoje é o top da física, né? É onde a gente está estudando as micropartículas, formação, como é que é, e como que realmente funciona o mundo, né? Na física quântica tem uma coisa interessante que todo mundo já ouviu falar, que as coisas dependem do observador. O que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte, quando você não está olhando um fenômeno, ele tem uma distribuição de probabilidades ou frequências de acontecer do jeito 1, do jeito 2, do jeito 3, do jeito 4, do jeito 5. Cada um desses jeitos tem uma chance de acontecer para aquele fenômeno. Tá? A isso a gente chama de distribuição de probabilidades quânticas. Agora, quando você olha, quando você fala uma coisa, eu acho isso aqui, você tira todas as chances das outras ocorrências e você determina aquela ocorrência. Então aquilo passa a ser a realidade. Mas se você não estivesse olhando, a realidade ela era distribuída proporcionalmente em uma série de acontecimentos. É uma coisa muito difícil para o cérebro compreender. Mas experimentos demonstram isso com muita clareza. Então, se você fala que a gente muda a realidade de acordo com o que a gente fala, pode sim. Se todo mundo falar a mesma coisa, todo mundo escolher uma ocorrência daquele fenômeno, você modifica, porque vira 100%. Então, muito interessante, às vezes perigoso, às vezes esquisito. É meio que como se fosse o poder da mente aí, né? Então, é isso, como se fosse isso, né? A turma agora fala lá do... Como é que chama aquilo? Da atração lá, do poder segredo. Da atração. Do segredo, perfeito. A turma fala do segredo. Se você pega lá no fim da década de 70, o New Age, né? A turma do New Age, que eu fiz parte lá com o Dr. Celso. No Dr. Celso ele falava o termo tela mental. É uma coisa também, você se concentrar em uma ocorrência de todas as possíveis e você ficar mandando como se fosse uma energia mental para aquele negócio. Então existe uma chance de se materializar. E na verdade tudo é assim. Como é que um dia este negócio chamado telefone foi uma ideia? Hoje, essa ideia foi materializada. Em bilhões de pessoas têm o telefone hoje, celular. Então ela se materializou sim. Tá? Então foi escolhida uma ocorrência, uma possibilidade, e ela é a que virou realidade. O ser humano trabalhou para fazer aquilo e trazer isso para o mundo material. Saiu do mundo das ideias, trouxe para cá. Saiu do mundo das ideias e veio para a terceira dimensão. É bastante interessante. E tudo funciona assim. Que a gente tem... A gente tem, às vezes, dificuldade para descrever em palavras esse tipo de fenômeno, né? Fica, às vezes,
numa coisa dogmática, ou religiosa, ou esotérica, ou não sei. Então usam termos que aí fica, nossa, é o ocultismo, ciências do ocultismo, enfim. Porque o oculto é mal. E aí escuro, ruim. Então, pensar que na física quântica demonstra que tudo isso é possível mesmo, né? E é assim que se processa o mundo. Exato. E agora, uma pergunta que eu tenho para te fazer é a seguinte, com relação aos pontos de vista, né? Como que a gente pode distinguir um ponto de vista de uma verdade? Como que a gente pode reconhecer a verdade sobre as situações cotidianas com tantos pontos de vista diferentes? A gente tem médico falando uma coisa, médico falando outra sobre o que está acontecendo no nosso meio. Agora, como reconhecer a verdade nesse meio? Tá, eu acho que essa palavra, a verdade, né? Ela é realmente dificílima de ser conseguida, né? Primeiro que você tem que definir, para você falar de um assunto, você tem que definir quais são os termos que você vai usar e quais são as bases de pensamento que você vai usar para falar daquele assunto. Então, se você vai falar de fake news, né, de pandemia, então quem é que está falando com qual cabedal de informações e com qual código de moral, ética, né? De ética. Então, se o cara está falando porque ele é um político que quer se reeleger, ele vai dar informações que levem à reeleição. Se ele é um sujeito que vende substâncias químicas que tratam a doença, ele vai falar de um jeito que aumente as vendas das substâncias químicas que ele vende. Vacina, remédio, qualquer coisa disso. Se o sujeito precisa de consulta, ele vende consulta de infectologia, né, que é o infectologista que trata esse negócio. Ele vai falar de um jeito que aumente as consultas dele. Porque as pessoas, moralmente, têm que sobreviver. Ou daquilo que elas acham que sobrevivem. Então, o político acha que sobrevive de reeleição. Ok. Ele consegue enxergar. Então, a verdade fica circunscrita a um código ético e uma percepção do qual o objetivo daquele indivíduo falante, dando opinião, naquele meio, e quanto de oportunidade ele tem. Então, quando eu e você damos opinião sobre coisas que não são, não ser de professor de biologia, não ser de psiquiatra, nós estamos dando uma opinião que a gente está querendo levar informação para as outras pessoas a partir de um código o máximo próximo da pureza da verdade. Uhum. Porque a gente não vai ganhar nada com isso. Nós estamos fazendo porque a gente está se doando para o próximo, se doando para o meio, sendo um fio transmissor de bondade para o outro. Então a gente, nesse caso, pessoas que fizerem isso vão se aproximar um pouco mais da verdade. Um pouco mais, né? E aí entra a questão da caridade, né? As pessoas entendem caridade como doar dinheiro, né? O que é caridade agora, né, Marcos? O que é caridade? É só doar dinheiro? Então, caritas vem de coração, né, pessoal? Caridade vem de coração, vem de coragem, né, pessoal? Então, é agir com o coração. Quando você age com o coração, quer dizer que você não ficou pensando muito, você fez o que você sentiu que era o melhor para aquela pessoa. Então, caridade pode ser de qualquer tipo, né, João? Exato. Não precisa ser, se doar, né? Se doar. Dá um pouco do que você é para o outro. E dinheiro é o que a gente menos é, né? Exatamente. É o que mais nos aproxima do polo oposto, né? É um instrumento, né? Exato. Não que não seja importante aqui, né? Agora. Não, precisa, mas é um instrumento apenas, não é você, não é definidor da sua existência. Exato. Agora, você como cientista, só a ciência traz a verdade pra gente? Claro que não. Com certeza não, né? Não. Olha que interessante esse pensamento do Nietzsche, aquele filósofo alemão do fim do século XIX. Da metade do século XIX para frente, a gente começou a mudar de pensamento e começamos a entender que o mundo não tinha 6.000 anos, que não tinha sido feito daquele jeito que estava escrito na Bíblia,
e que tinha algumas novidades aí, né? A Terra girava e a Terra não sei o quê, e o universo, em vez de 6 mil anos, tinha 15 bilhões de anos. Então, as coisas mudaram, né? E aí, uma coisa interessante, quem que fez a busca pela verdade sempre? As religiões, o cristianismo, sempre a busca da verdade. Dentro da busca da verdade, o Nietzsche fala que o cristianismo tanto buscou a verdade que desenvolveu a ciência a partir do cristianismo. A ciência, e aí virou um novo dogma, nova religião, a ciência. Então, tudo deve ser feito pelo método científico, então, replica, não sei o quê, se não replica, não está certo. Bom, enfim, é só mais um dogma. A percepção... É interessante isso que você fala aí, que é difícil chegar sem entrar em assuntos que às vezes são mais estratosféricos, né? Mas, assim, a verdade para um é diferente, às vezes, um pouco da verdade para o outro, né? Porque aqui tudo é relativo, né? Aqui então, quase tudo, quando a gente está na terceira dimensão aqui, encarnadinho, é relativo. Isso. Porque a velocidade da luz é finita, você tem lá, você não consegue fazer curvatura do espaço-tempo, porque nós somos muito pequenininho, quem consegue fazer isso é planeta, Sol. Nós somos pequenos, a modificação ao nosso redor que a gente faz é muito pequena. Agora, uma coisa que tem que entender sobre verdade, que eu gosto muito, a verdade tridimensional, de terceira dimensão, dos corpos físicos, ela é uma coisa que eu acho muito fácil de entender. Quando você se move, você está falando a verdade. Tem todo sentido. A ação física, ela é verdadeira. Princípio da vibração. Você respira, você pisca, você pega a comida, você dança, você ama, você abraça. E quando o ato, esquece aqui, o ato físico, ele é a explicação, é a aplicação da verdade. Agora, se a gente vai falar de fala, olha que esquisito. A fala, ela é muito recente no ser humano. Ela tem 50, 70 mil anos. Uhum. A nossa espécie tem 300 mil. Nós não somos bicho falante. A gente dá um jeitinho de usar a garganta para falar. Mas não é original nosso. Isso. Evolutivamente falando. Então, nós aprendemos que a gente tem um cérebro fantástico. A gente consegue sonorizar, todo bicho sonoriza, e a nossa sonorização é de excelente qualidade. Mas é isso. E ela foi desenvolvida para falar mal dos outros, ou bem, para fazer fofoca. Né? Então, você tem um instinto, você entra em contato com alguém. Aí você tem uma sensação em relação àquela pessoa. Aí a sensação que você tem é traduzida na língua que você foi criado. Então o nosso vira um pensamento em português. Tá? O mentalês vira português. Uhum. Aí essa informação chega no lobo frontal, que é o lobo que toma a decisão. Faço isso ou não faço? Uhum. E aí eu posso não dizer aquilo que pensei. Posso dizer algo completamente ao contrário. Então, você chega na balada, bom, você não chega mais, você é casadinho, mas o menino chega na balada, bonitinho, todo não sei o que lá, a menina vai para ele, achou ele um gato. Uhum. Mas ela quer se fazer de difícil, ela vira para ele, nossa, como você é feio. Ela pode fazer isso, não pode? Pode. Então pode ser feito o tempo inteiro com qualquer assunto. Exato. Então, a verdade falada, dificilmente você vai encontrar. Porque teria que ter um alinhamento cerebral do seu mentalês com a sua linguagem e depois com o aparelho fonador. E o lobo frontal permitir que a verdade saísse. Entendi. No ato físico, dificilmente. Se aparece um leão aí na tua casa, você sai correndo de um jeito que não tem mentira, meu amigo. Sistema nervoso simpático. Não, liga tudo e vai. Isso é verdadeiro. Então, faz o que eu faço, mas não faz o que eu digo, né? Uhum. Exato.
Olha lá, o Norimar Pedro Gato, papai fez uma pergunta ali, ó. Meu papai ali, ó. Oba, fala, papai. Tudo bom aí, Norimar? Olha lá. Vou fazer apenas uma pergunta. O empirismo foi mais importante para a humanidade? O cientificismo atual é mais importante? Olha, e como é que você diferencia esse empirismo de cientificismo, Norimar? Eu não sei se eu consigo... Eu acho que é só uma evolução das coisas, né? Agora, a gente hoje tem esse método científico da replicação. Quer dizer, se eu obtenho um resultado com um experimento qualquer, para que aquilo seja considerado pela comunidade como verdadeiro, aquilo tem que ser replicado por um outro grupo independente que não esteja comprado nem vendido para mim, né? Uhum. Então, esse método de replicação. Mas isso é muito pobre, né? Porque tem coisas que você não consegue fazer isso. Então, é muito limitado, é empobrecido, né? Não tem muito o que fazer. Se a gente vai falar de ciência, nós estamos aqui hoje filosofando. Se a gente for falar de medicina, é outra conversa. Mas se nós vamos falar de filosofia, tem muito mais coisas que a gente tem que levar em consideração. Nós, por exemplo, o ser humano não tem livre-arbítrio, tridimensionalmente falando. Uhum. Não tem livre-arbítrio cerebral. Cérebro não tem livre-arbítrio. Tá? Então, se não tem livre-arbítrio no cérebro, você não consegue fazer nada com intenção. É tudo sem intenção. É tudo estatisticamente. É tudo estatístico. Existe uma chance. O inconsciente está agindo a todo momento. Sempre. O inconsciente é mais de 90% do funcionamento. Exatamente. Ué. Então, fica as discussões. Por isso que eu falo, as discussões verbais, fica tudo num limbo horroroso. Você tem que começar a pensar numa existência além da terceira dimensão, que o Dr. Celso, inclusive, dizia que era a existência real, que aquele pedaço lá é que vai ter o livre-arbítrio. Porque esse pedaço aqui não tem. Legal. O meu pai mandou ali, ó. Norimar, eu sei, eu estou brincando um pouco com você, mas é para levar essa informação para todo mundo. Isso que você está falando, na verdade, se você olhar no microscópio, o método científico é uma experiência, um tipo de experiência. Então, eu acho que é uma evolução verbal do método e de organização mesmo, tá? Enfim, 3 maneiras de aprender as coisas, né? Experimentar, né? Copiar ou meditar, entendeu? Meditar é difícil pra caramba, o cara intuir tudo sozinho é muito difícil. Imitar, você tem que achar um cara bom para imitar. A maior parte do tempo a gente vai por erro, né? Por experiência, vai lá, testa isso aqui, dá errado, vai de novo, que é o empirismo e que é um método científico mesmo. Que é um pouco mais organizado, um pouco menos organizado, mas isso aí é uma questão só tecnológica, né? O Platão não precisou de nem nada para pensar tudo que ele pensou. O Pitágoras, há 2.500 anos, fez o Teorema de Pitágoras. Tem gente que hoje, provavelmente assistindo a gente, que não sabe demonstrar o Teorema de Pitágoras. Quer dizer, já está há 2.500 anos esse negócio aí. Então, não é que é novidade, tem novidade. Mas a gente tem esse cérebro que não tem a ver com tecnologia, com técnica. O nosso cérebro tem a ver com praticidade. Nós somos um cérebro prático, ligado a dogma, a rotina, o que é mais fácil, o que gasta menos energia, né? O lobo frontal consome muita energia. Então a gente vai sempre tender a economizar energia. Pensar gasta uma energia enorme. Então é quase que impossível a média conseguir pensar. A média vai seguir um padrão que seja mais ou menos coerente com todo mundo e vai tocando, né? Esse negócio de pensar cansa é uma verdade. Eu acho engraçado que as pessoas acham que as grandes mentes, né, que era tudo dom, né? Agora eu pergunto, é dom? O que é dom para você? Essas pessoas tinham o dom de serem grandes pensadores ou eles tinham o dom de sentar a bunda na cadeira e estudar? Tem os dois, né? Não tem, sem esforço não tem nada. Você não tem essa, o cara ganha de presente. Não ganha de presente.
Tá? Não tem essa, não. Tem que trabalhar pra caramba, tem que estudar pra caramba pra você saber as coisas. E aí tem uma... Olha essa figura aqui interessante, João. Imagina um círculo, tá? Na parte interna do círculo você tem os seres humanos. Na parte externa do círculo você tem o mundo das ideias. E tem uma borda entre os seres humanos e o mundo das ideias. Na borda, quem que está? Os artistas e os chamados místicos. Pessoas que têm percepções que os outros não têm. Porque esses caras estão na borda. Você é um músico, musicista. Mas quando você compõe, você está na borda. Você acessou algo que ninguém acessou. Se você faz uma composição original, você não tirou de dentro da humanidade, você tirou de fora. E você trouxe para dentro e deu de presente para a humanidade a sua criação. Então, o grande negócio é a gente tentar achar esses artistas e esses caras da borda para poder seguir, para poder aprender. A maior parte de nós está dentro do círculo. A gente vai ficar repetindo o que outra pessoa descobriu, falou. Tá? E essa é assim mesmo. O nosso cérebro foi feito assim. Né? Aí, estamos falando de terceira dimensão, mas se a gente for além, vamos falar de quarta dimensão. Vai? Um pouquinho a mais. Onde você talvez tenha o chamado existência real, né? Os espíritas chamam de plano espiritual, o católico vai chamar de céu. Cada um vai chamar de um lugar. É um lugar onde vive uma coisa sua que não é o corpo tridimensional. Seria o mundo das ideias de Platão. O mundo das ideias é mais uma. O mundo das ideias é mais uma, tá? É quinta. Ah. Tá? Porque aí são ideias soltas, não tem a unidade. A concentração de ideias é um eu. Na quarta você foge o limite do espaço-tempo. Isso, vamos pensar nesses termos, como plano espiritual, como a turma usa esses termos aí, que eu acho bem interessantes. Né? Você tem a existência. Na quinta você vai lá e tem uma ideia. Pô, olha que ideia legal, vai lá, troca de ideia, né? Deixa que você não gosta mais, pega a que você gostou mais, e aí volta e tal. E aí tem esses ciclos que a gente vem treinar essas ideias aqui, encarnadinho na terceira. Isso são teorias, claro, que eu acho bastante interessantes, porque explicam uma série de coisas que a gente ainda está na borda da ciência. Né? Porque, olha, com tudo que eu vejo e vi, tenho 53 anos, eu não vejo nada. Assim, não vejo um espírito, não vejo uma alma, não vejo Deus, não vejo. Não ouço nada. Tem gente que vê, tem gente que ouve. Não, eu tenho uma experiência muito tridimensional. Aliás, vou além, abro uma particularidade. Eu nem lembro de nenhum sonho. Olha, eu durmo pra caramba, hein? Mas eu deito 7h30, 8 horas da noite, acordo 5 horas da manhã do outro dia, nada. Parece que eu fui para outro lugar e morri e voltei, porque não acontece nada. Cara, você sabe que eu tinha prática eu anotava bastante, assim. Hoje eu parei um pouco, mas eu já anotei muito sonho, cara. Então, eu não tive essa sorte. Me dava até vergonha de ler depois, cara. Mas eu tive uma sorte. Eu tive uma sorte de com 11 anos encontrar um cara que estava na borda o tempo inteiro. Ele trazia o tempo inteiro coisas que a gente não enxerga na terceira dimensão. Então aí eu posso dizer, puxa, eu tenho uma experiência transcendental, não pessoal, mas de convivência. Porque muita gente tem a experiência transcendental, que é bem legal. Mas eu só tive essa de conviver com um indivíduo transcendental. Mas guarda aí que o papo tá bom, eu já vou falar dele. Já vou falar porque, na verdade, para mim é um dos principais assuntos da live. Agora o Marcos Mendes aqui, um grande irmão aqui, grande amigo meu aqui, mandou uma mensagem aqui, ó. Parabéns aos dois pelo papo. Já citaram dualidade, princípio da incerteza. Agora, como médico psiquiatra, como entender a necessidade das pessoas de ter tanta convicção sobre tudo?
Como assim? O indivíduo comum só é convicto. Quem tem dúvida não é comum. O indivíduo que tem dúvida é aquele que o cérebro cabe mais coisa do que deram. Ele diz ali que as pessoas têm, muitos têm a necessidade, as pessoas querem ter a certeza de tudo. Isso claro. Ué, é mais fácil. Você só não quer ter certeza do dia da sua morte. É a única coisa que talvez ninguém queira. É verdade. Porque aí acabou. Aí você nunca mais vai viver bem, né? Então, esse é o mesmo. Aí vai, acabou. Aí você não faz mais nada. Aí você paralisa. Então a gente nem tem medo da morte, né? Bom, enfim, vamos lá. Por que a gente tem que ter convicção? Porque nós temos um instinto que funciona apenas. Chama-se sobrevivência. Só. Manutenção do corpo físico. Ponto final. Seu cérebro é programado para manutenção dele mesmo. Só. Tá? Quando sobra energia, você vai se reproduzir. Então aí você deixa metade do seu corpo no seu filho. Né? Mas se não tem essa... Se você está sem disponibilidade de... Perdão? Esse laço, né? Não, é 50% dos genes. É metade de você está lá no outro. Igual. Então, para a sobrevivência, você precisa de segurança. Saber quando vai comer, quando vai dormir, que não tem alguém te atacando. O ser humano não é topo de cadeia de predador. Nós não somos tubarão. Tubarão não tem medo, não tem convicção, ele não precisa ter convicção. Ele é tubarão, ele vai lá e resolve a parada. Nós não resolvemos a parada. Não tem resolução de parada. Nós somos no meio da cadeia. Sendo um bicho de meio de cadeia, de vez em quando a gente vai funcionar como presa. O que é uma presa? Coelhinho tá lá comendo a cenourinha, andando para lá e para cá, não sei o que lá, e ele vê o coiote. Ele para e trava. Até ele pensar o que é que ele vai fazer. Nós também. Quem aí já não teve uma chega um cara, sei lá, uma sombra na rua que passa alguém, você paralisa imediatamente. Comportamento de presa. Nesse momento você virou um coelho, meu amigo. Então, como a gente tem inteligência para ter virado o maior predador da Terra com armas, mas aí é com arma e inteligência e grupo, a gente fica nessa dualidade de medo e de revanche com a natureza, que nós não somos fortes, não somos grandes, não temos dente forte, não somos rápido. A gente tem essa revanchinha, então a gente quer ter certeza para se manter vivo e para continuar predando o resto do mundo. Não sei se era isso que ele queria saber. Eu acho que era isso sim, Marcos. Pelo menos foi o que eu entendi. A Ana Paula mandou aqui, ó. Se conecta. A Ana deixa eu explicar aqui, é difícil de entender o que ela fala, porque ela tá anos morando na Itália. Daí o português dela já tá meio virado. Qualquer um pode ir à borda. A borda que ela quer dizer passar para... Sim, eu já entendi. Olha, sim, porque existe uma coisa que a gente... nós podemos falar tridimensionalmente por entropia. Então existe a chance de qualquer evento, dado um tempo suficiente, sem problema. E a gente pode falar isso filosoficamente. Se a gente acredita numa justiça universal maior do que a justiça tridimensional, que é a mesma da entropia, só que o tempo dessa pode ser instantâneo, se você reconhecer a necessidade de você estar aqui, planeta Terra, terceira dimensão, segundo braço mais longe do centro da galáxia, por que você tem que ter um corpo formado de carbono e nasce com um cérebro gigante, então você tem que nascer pequenininha e não conseguir se cuidar em nada até 5 anos de idade, você é totalmente dependente dos seus pais. Então você é um bicho egoísta na formação. Mas o dia que você entende por que seu espírito tem que habitar um troço desse, talvez você vá para a borda imediatamente. Mas precisa do reconhecer. Sempre. De graça não tem, cara. De graça não tem. Então você acredita que o que nos conduz à verdade é o reconhecer
É o fato de você perceber a necessidade de ser conduzido a ela. Ó, interessante isso, né? Reconhecer. Se você fala reconhecer, quer dizer que em algum momento você já conheceu. Exato. Então eu vou te falar uma outra palavra, que aí eu quero ligar com isso aí. Religar. Religar. Qual é o substantivo? Religião. Legal. Então, um monte de gente diz que nós estamos aqui para religar com o nosso eu de verdade. Nós estamos aqui na terceira dimensão, treinando algumas coisas específicas do local onde a gente mora. Que a gente precisa. No planeta Terra, egoísmo é a palavra de ordem. Nós temos que vencer o egoísmo, essa incapacidade de pensar no outro antes de pensar na gente. Nós não temos essa capacidade cerebral. A gente pensa na gente primeiro. Instinto de sobrevivência é de você, depois do seu filho. Imagina do resto. Então, se a gente vence isso, talvez a gente religue com o nosso eu. Então, aí é reconhecer. E aí a verdade está mais para lá do que para cá. Legal. Fez sentido? Total sentido. Legal, Marcos. Então vamos lá, né? Já temos 45 minutos de live, então eu vou agora entrar no assunto aí que já tá batendo forte no coração aqui, né? Você teve convívio com o Dr. Celso lá pelos 13 anos. Para quem não sabe, 11 anos. Para quem não sabe, só para o pessoal ficar situado, o Dr. Celso foi um mestre de uma escola filosófica que o Marcos Lago participou, né? Né, ainda um mestre, né? Não sei em qual passo evolutivo ele está, né? Mas uma grande Acho que passou da borda, hein? Passou da borda. Uma grande mente que passou por aqui, né? E o Marcos teve a oportunidade de aprender com o mestre, né? Pergunto para você, Marcos, como foi esse convívio? E a outra pergunta, já vou emendar as duas, ele ainda é um mestre para ti? Olha, eu precisaria de uns... Bom, eu tenho 53, são 42 anos que eu assisti a primeiro curso com esse homem, né? Eu precisaria de uns 42 para falar com você de tudo, né? Tá, com certeza. Mas eu vou falar rapidamente. Então, tem dois lados para mim, tá? Tem um lado bom e um lado ruim, que eu acho que é importante também, porque a gente não está aqui também só para endeusar o Dr. Celso. Tá? O Dr. Celso é um ser humano encarnado que tinha condições especiais, como outros seres humanos encarnados que tiveram condições especiais, que vocês conhecem da história. Então, não é exatamente como a gente, mas é parecido. Então eu acho assim, a primeira fase minha, que ela vai dos 11 aos 13, que é quando ele morreu quando eu tinha 13 para 14 anos. Então eu participei dos últimos 2, 3 anos de vida dele, que foi mais ou menos o tempo que existiu a Promente e o início da Provida, que era o nome da escola, das escolas que ele fundou, né? Eu fui aluno da Promente, que é a primeira escola. Então, estar ao lado daquele homem, ouvir aquelas coisas, fazia um sentido absoluto. Tudo que ele dizia fazia sentido. Tudo que ele dizia, ele demonstrava com os atos. Aí é que tá. Tinha o ato físico, não era só falar. Exato. Por isso, aí a verdade aparece, porque estava lá fisicamente, o ato físico estava lá. Tá? E aí, quando ele morre, eu tenho 14 anos, aí eu fiquei um pouco perdido ali. Eu não tinha mais, o indivíduo que ficou lá não me deixou eu seguir à frente, e ninguém sabe quando você fica meio sem orientação? Então eu perdi um pouco o contato, depois retomei lá pelos 20 e poucos anos, e aí quando eu comecei a fazer a psiquiatria, me desliguei de novo, mas não da Provida, já eram outras escolas, aí eu tinha ido em umas outras escolas que tentavam dizer a mesma coisa, eram ex-alunos dele, teve cisões, divisões,
uma parte meio conturbada aí, porque sobraram os alunos, né? O artista era ele, os outros eram repetidores, né? Então essa parte de conviver com os repetidores para mim foi muito difícil, porque eu estava numa tenra idade, tinha uma série de conhecimentos e condutas e conceitos de vida que eu não tinha com quem dividir. As pessoas da minha idade não tinham a mínima ideia do que eu estava falando. Então eu tinha que conviver, mas aí não conseguia conviver mais com aquelas pessoas por esses problemas, enfim. Voltei mais velho, mas assim, eram só repetições, eram pessoas que não estavam na sintonia. E eu vou falar para você, de 2 anos para cá, nunca abandonei, ele dentro de mim sempre foi meu mentor, mestre, mentor, claro que nunca, internamente, mas eu não conseguia levar esse assunto com mais ninguém, né? E alguns acontecimentos dos últimos 2, 3 anos, que não vou relatar tudo, eu acho que é exagerado, né? Mas tem fenômenos bastante interessantes de pessoas que eu não conheço, inclusive, de quererem encontrar comigo, dizendo, olha, o mestre está querendo que você volte. Algumas coisas assim, que, claro, não dá nem para saber se é verdade ou se é uma forjação do indivíduo, mas de qualquer maneira, como coincidência talvez não exista, eu voltei a estudar e voltei a sentir uma ligação com as coisas dele. Não com ele. Como eu te falei, eu não vejo nada, não sinto nada. Mas através dos meus vídeos, e uma série de vídeos meus, eu falo coisas que ele falou para mim. E aí eu sinto que eu consigo sintonizar um canal, que talvez seja o canal dele, e aí o conhecimento se organiza dentro de mim e sai com fluidez. Então, meu amigo, eu não vejo, para responder finalmente a sua pergunta, eu não vejo a minha vida, nunca vi na verdade, mas hoje, mais velho, mais maduro, mais vivido, vamos chamar assim, não vejo minha vida separada das coisas que o Dr. Celso Charuri falou para mim. E a presença dele é o tempo inteiro. Legal. Show de bola. Claro que como que eu vou dizer, até faltam palavras, né? Mas o Dr. Celso, ele realmente é uma das maiores influências que eu tenho hoje também, né? Tanto para me incentivar a estudar, quanto para buscar crescer como ser humano, né? Que é o mais importante, na verdade. E conhecer o Dr. Celso, mesmo não estando fisicamente presente, com certeza eu posso dizer que melhorou a minha vida, né? Mudou a minha vida. Na época em que eu conheci ele através dos demais, né? Através dos seus alunos, né? Porque, na verdade, a presença dele estava ali, né? Mas o conhecimento estava sendo passado por quem estava disposto a ensinar e passar o conhecimento dele, né? Agora, o Dr. Celso, ele propõe para a gente vários treinamentos. Eu gostaria de saber de ti se você ainda faz treinamentos mentais, ou se você, depois que acabou se afastando das escolas, você parou. Como que ficou isso? Vou dizer para você que treino menos do que eu gostaria. Tem exercícios de respiração parecidos com os exercícios da yoga, né? Uhum. E esses são exercícios que tem alguns detalhes que eu não tenho disponíveis. Tem uma fita com mantras específicos, tem uma bom, enfim, não é uma coisa que eu tenho feito com muita frequência. O exercício que ele ensina no primeiro curso, que é o exercício de relaxamento, com você fazer mentalizações, aquelas que a gente falava, entrar em alfa, né? Na verdade, todo mundo que fecha o olho começa a apresentar ondas alfa no cérebro, neurologicamente falando.
E até teve uma novela, que o cara tinha feito o curso com o Dr. Celso e falava na novela, que ele entrava em alfa e tal. Então teve uma época assim, logo no começo. Você não tinha nascido. Você tá brincando, mas em que emissora que passava isso? Era na Globo. Novela da Globo. E o cara entrava em alfa, no ar, lá não sei o que, lá na novela. Interessante. Caramba. Então, alguns exercícios eu faço. O que mais eu tenho feito, que é o quê? Claro, quando criança, eu queria ser ele, né? Era o meu herói, queria fazer igual ele. Queria ser um líder espiritual. Mas eu não tinha nenhuma daquelas capacidades, como eu não tenho ainda. E provavelmente não vou ter. Então, eu me dediquei, João, à terceira dimensão. Eu me dediquei a estudar o cérebro, a entender a intenção das pessoas a partir de neurotransmissores e não a partir do espírito. Então, eu fui treinar a parte tridimensional. Então, o que acontece? O Dr. Celso dava exercícios mentais para melhora do corpo, melhora do espírito, tal, chakras, todo aquele negócio. E eu não tenho esse gabarito que ele tem, não tenho mesmo. Então, o que eu fiz? Eu fui estudar a reposição hormonal. Porque os chakras estão relacionados às glândulas endócrinas. O estragamento físico está relacionado com a diminuição hormonal com a idade. Então, hoje a minha proposta para mim mesmo, dentro do que eu acho que me cabe, dentro do que o Dr. Celso me ensinou, é eu melhorar a vida das pessoas na terceira dimensão, fortalecer o corpo, fortalecer o cérebro, a tal ponto que elas possam ter o automático que liga no espírito melhor, para que elas possam tentar e produzir uma evolução espiritual maior. Eu acho que o meu papel é físico, dentro dessa história. Não sei se fez sentido para você, mas acho que você já me acompanha um pouco, faz um pouco de sentido, né? Sim, seu papel é ajudar as pessoas aqui na terceira dimensão, não entendi? Isso. Mesmo, né? Tá certo? Agora, isso não te impede também de continuar estudando, né, as demais. Então, certo? O que eu fiz? Eu fiz o seguinte, eu entrei em contato com a escola matriz, com a própria Provida aqui de São Paulo, né? Uhum. Entrei em contato com eles e perguntando, né, me explicando quem eu era, que estou afastado há muitos anos, se tinha alguma capacidade de conversa e tal. E eu consegui uma entrevista, eles me entrevistaram há um mês e meio atrás, 3 pessoas do conselho de lá, fizemos uma entrevista online, né? E aí eu contei a minha história, fui honesto, né? Ali não tem... Não tem macroesfera, não sei se você sabe o que quer dizer isso, mas não teve macroesfera. Ali foi uma conversa de microesfera, sabe? Como se eu estivesse falando comigo mesmo. Fui honesto 100%. Me emocionei várias vezes contando as coisas dele comigo. E assim, eu falei, olha, eu gostaria de saber como é que vocês estão, né? Porque eu tenho imagens muito boas e muito ruins. Então eu não sei como está hoje. E eles foram muito camaradas comigo, me convidaram para o próximo curso básico presencial que tiver. Que legal. Então foi muito emocionante, essa conversa foi gostosa para mim, e eles me convidaram para voltar e assistir um curso de novo, ver o que acontece, né? E você vai fazer? Assim que eles me chamarem, eu vou. Assim que a pandemia parar. Pois é. Legal, show, muito show. E se você for fazer esse curso básico, me fala onde que vai ser, que eu vou para lá assistir também. Legal, vai ser em São Paulo, vai ser aqui em São Paulo. A gente conhece pessoalmente também, né? Porque isso. O pessoal que está na live, muita gente não sabe, né? Mas a gente não se conhece pessoalmente. Eu conheci o Marcos pelo YouTube, acabei entrando em contato com ele por algumas mensagens do YouTube, depois adicionei Facebook e Instagram e a gente começou a conversar. Né? E os nossos canais do YouTube, eles seguem uma linha bem parecida, né? Isso, exato. O seu primeiro vídeo eu republiquei, lembra? Eu lembro. Era um vídeo sobre acordes maiores e menores. Legal. O lance da música, eu gosto muito. Agora eu já vou te perguntar também. Eu gosto muito desse negócio de relacionar a música ao cotidiano, a música à filosofia. E tem até algumas ideias para gravar, ideias futuras para gravar, mas eu preciso desenvolver isso bem, né? Desenvolver, que eu digo,
organizar bem essas ideias para fazer algo bem feito, né? Apesar dos vídeos serem gravados com um celularzinho, vídeos serem gravados da maneira mais simples possível, eu acho que o que mais importa é que as ideias estejam bem organizadas, né? E passar isso de uma maneira consciente para as pessoas. Voltando um pouquinho na história de que a verdade só tem no ato físico, a música produzida pelo musicista ou pelo autor, ela faz uma ressonância no cérebro, a música, como nada no mundo, no universo. Não existe música no universo, João. Não tem. Só tem música no ser humano. É o único bicho que faz música. E no universo não tem. Você liga, vai lá escutar. Não tem música no universo. Então, a música, ela é verdade pura. E ela estimula sentimentos, pensamentos, emoções, conclusões puras. Então, esse caminho que você consegue fazer, que eu já tentei algumas vezes, mas não tenho talento também, é brilhante. Continue, faça isso. Esses dias eu passei um documentário para os meus alunos sobre as plantas, né? Porque eu sou biólogo, né? Eu já comentei contigo. Sei. E nas aulas de biologia eu passei um documentário falando sobre o uso de música clássica no desenvolvimento das plantas. E nesse documentário, ele fala com um artigo científico, o documentário da NetGeo. Eu posso até colocar depois na descrição, porque esse vídeo vai ficar no YouTube. E no final do documentário ele mostra uma pesquisa científica que teve crescimento em todas as plantas do grupo amostral, né? Do grupo em que foi utilizada a música clássica. Tem que ter, né? Porque é elemento de harmonização, tá? Não sei se você lembra desse termo, o Dr. Celso chamava elementos de harmonização, né? Um deles é música, outro é perfume, outro é... Né? Enfim. E hoje, se você vamos voltar um pouquinho no começo agora, para começar a fechar, não sei que hora você quer acabar aqui, mas... Não, já deu 1 hora, né? 1 hora de live que é o suficiente para o YouTube. Então, para a gente fechar na física quântica de volta, né? Os caras foram indo para trás nas partículas até que eles chegaram na teoria das cordas, né? Uhum. Então, que as partículas seriam manifestações de oscilações ou de frequências, né? Que é só o que a música faz, meu amigo. Ela produz oscilações de frequências sonoras. Então, a organização universal está totalmente relacionada com frequências e ondas. Isso é importante entender. Então, terceira dimensão, música com cerebrinho ciclando e harmonizando. Uhum. Claro que vai funcionar para a planta, vai funcionar para qualquer ser vivo, tem que funcionar. Tem um princípio hermético que fala, né? Tudo vibra, né? E se tudo é vibração, a música, por ser vibração, influencia aquilo que vibra. Né? Perfeito. Fico muito agradecido a todos que assistiram, tá? Que participaram até o final. Aqueles que também não participaram até o final viram uma parte. Vi que oscilou bastante, mas se manteve ali o número de pessoas que estão assistindo. Confesso que eu não esperava tanta gente assistindo. Eu achei que ia ser pouquinha gente, veio bastante, né? E gostaria de agradecer a você, Marcos, por aceitar o convite que eu fiz para ti, né? Por no dia que marcou uma conversa comigo antes para a gente alinhar essa live, né? Deixou ali as tarefas do dia a dia, as tarefas profissionais, né? Foi muito legal participar desse bate-papo contigo. Ô, João, quando um amigo pede, e a amizade, o conceito de amizade esotérico ou da fraternidade você tem, então quando o amigo pede, faça. E eu fiz para você. Obrigado. Eu agradeço de coração, Marcos. Agradeço mesmo. E eu tenho certeza que esse bate-papo vai ficar para a história. Porque foi muito bom, muito bom. Tá? Legal. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigado mesmo. Valeu, Marcos. Então, um grande abraço, pessoal. Vamos finalizando aqui. Tchau, tchau, gente. Muito obrigado, gente. Tchau.